Olá, eu sou a Lara e esse trabalho será apresentado por mim, pelo Marcelo e pela Rafaela, e nós falaremos sobre economia circular. Esse é um trabalho da disciplina Tecnologia da Produção, do professor Hamilton. Nessa apresentação, vamos falar sobre o que é economia circular, seus conceitos e o que propõe de mudança. Também vamos falar sobre a aplicação da economia circular no ramo textil na empresa Fibratex. A ideia de economia circular não é tão nova. Ela começa a ser pensada entre as décadas de 60 e 70. No entanto, a ideia ganha força no início dos anos 2000, quando o mercado começa a sofrer forte variação no preço das commodities, tornando difícil a tarefa das organizações em prever o preço das matérias-primas. Esse é um modelo de economia que propõe repensar a economia linear herdada da Revolução Industrial. Mas afinal, qual a diferença entre esses dois modelos? Bom, a economia linear é formada pelo ato de extrair a matéria-prima da natureza, fabricar um produto e esse produto se torna um objeto de consumo. E quando sua vida útil chega ao fim, ele é simplesmente descartado e levado para aterros ou lixões, e assim sucessivamente. Ao decorrer dos anos, começou-se a se perceber que a matéria-prima extraída da natureza é uma matéria finita, ou seja, ela pode acabar. Isso vai tornando a produção cada vez mais cara e escassa. A economia circular tem como base a aplicação dos 3 R's: reutilizar, reciclar e realocar. Ela é formada pelo ato de extrair a matéria-prima da natureza, produzir um produto e vender. E quando chegar ao fim da vida útil desse produto, ele não será descartado, e sim reprocessado. A ideia é que nenhum componente seja encarado como lixo, e sim como matéria-prima. Sempre ao final da vida útil de um produto, ele será reprocessado para que se torne uma matéria-prima secundária, assim dando continuidade ao ciclo de produção, diminuindo os impactos ambientais gerados pelo descarte inadequado, e isso agrega muito valor ao produto, por ser um produto sustentável. Atualmente no Brasil já é possível encontrar organizações que apliquem a economia circular em seus processos. Exemplo disso é a Fibratex. A história da Fibratex começa em 1956, quando ela começa sua história como Indumac, uma pequena empresa familiar de máquinas para o setor têxtil. Em 1966, com o intuito de ampliar o campo de atuação, ela começa a fornecer matéria-prima para empresas fabricantes de agulhados. Somente na década de 90 é que ela entra finalmente no mercado de agulhados, produzindo cobertores, feltros industriais e tecidos técnicos, e mantém a sua história até hoje. Aplicação. A Fibratex tem uma responsabilidade socioambiental, que é o princípio que norteia a empresa há mais de 50 anos, pois ela retira mensalmente toneladas de garrafa PET e resíduos de fibra têxtil e sintética do meio ambiente, contribuindo com a atividade de coleta seletiva. Nada se perde no processo produtivo da empresa, pois todo resíduo têxtil é reaproveitado, ou seja, nada é descartado. Tudo retorna à produção, com um aproveitamento de 100% do material adquirido. Nada é desperdiçado no meio ambiente. A empresa apoia e participa da construção de um futuro sustentável, através de desenvolvimento de produtos ecologicamente corretos. Por isso, utiliza a matéria-prima extraída da reciclagem de garrafa PET, com um aproveitamento de 100% do material adquirido. Nada é descartado na natureza. O ciclo contínuo proporciona a redução de resíduos do processo de fabricação ou consumo, que seriam jogados em aterros sanitários ou simplesmente descartados no meio ambiente. E essa coleta gera economia de recursos, energia e um menor custo para o consumidor, tornando assim o produto mais acessível e Na economia linear, o descarte da garrafa PET é inadmissível pelo modo inadequado que isso ocorre. A garrafa é produzida em laboratório, fabricada e descartada no meio ambiente, algo que não é natural e que leva muitos anos para se decompor. Já na economia circular, o produto depois de usado volta a ser matéria-prima, evitando essa poluição desnecessária no meio ambiente.
Apesar de a economia circular ser um modelo muito vantajoso para as organizações e para a manutenção do planeta, ainda não é inteiramente difundida. É mais do que urgente a necessidade de que a sociedade aplique práticas ecológicas para que o nosso futuro exista e seja verde. Muito obrigado.